A gente abre agora mais uma edição do programa Espaço Aberto, aqui na TV e Rádio Câmara Bauru, para falar sobre etarismo no mercado de trabalho. A expectativa de vida vem aumentando nos últimos anos e décadas, o perfil da população brasileira está envelhecendo, mas o mercado de trabalho não vem acompanhando esse ritmo. A gente tem o dado de uma pesquisa realizada em 2023 por duas empresas que atuam na área de recrutamento e inovação, que mostrou que cerca de 70% das empresas contrataram muito pouco ou quase nenhum profissional com mais de 50 anos de idade nos últimos anos. Na prática, isso representa apenas 5% das contratações. Bom, para entender um pouco esse cenário do etarismo, em especial no mercado de trabalho, entender quais são as mudanças sociais, psicológicas, individuais para amenizar este problema, a gente recebe aqui em formato virtual o Bruno Chapadeiro Ribeiro. Ele é psicólogo com pós-doutorado em saúde coletiva pela Unifesp e atualmente professor adjunto na Universidade Federal Fluminense. Gentilmente atendeu o nosso convite para este bate-papo. Bruno, seja bem-vindo. Olá, Lidiane, muito obrigado pelo convite. Estou à disposição para esse bate-papo. Vamos lá, Bruno. A gente tem essa informação, então, profissionais com mais de 50 anos têm tido dificuldades em se realocarem no mercado de trabalho por conta da idade considerada avançada por muitos empregadores, O que caracteriza o que a gente chama de etarismo e de que forma ele aparece nessas relações de trabalho? Bom, primeiro para a gente conceituar, o etarismo, o ageísmo, o idadismo, são aí nomenclaturas que vão dizer, a depender do contexto em que são empregados, sobre esse preconceito com a pessoa mais velha e idosa, Inclusive, a gente também faz essa divisão a partir dos dados das conceituações do IBGE, o que seria essa pessoa mais velha, considerada aí, em termos de mercado de trabalho, a partir entre 45 e 60 anos, e pessoa idosa a partir de 60, 65 anos, a depender do país. Aqui no Brasil a gente tem, que idosos são a partir de 60, 65 anos. Então, fala sobre esse preconceito, com essas pessoas, porque, infelizmente, a gente tem uma cultura ocidental, de que aquela coisa, ou a pessoa mais velha não tem mais serventia, não presta mais, Inclusive, tá no nosso imaginário popular, aquela figura do senhorzinho, da senhorinha, que são avós, que ficam na cadeira de balanço, que tem uma sabedoria acumulada de vida, mas que não teriam essa serventia para a produção, Então, isso é algo que a gente está precisando lidar, porque o Brasil, na esteira dos países desenvolvidos, está envelhecendo, seja por melhorias na questão da medicina, seja por todo o avanço da ciência também, para que a gente consiga ter um prolongamento da vida ativa. Então, como fazer? Como lidar com um país que está envelhecido, está envelhecendo, aliás, e que até as projeções, entre 2030 e 2050, que essa pirâmide etária, inclusive, ela se inverta e a gente tenha um país totalmente envelhecido. E aí há diversas questões nesse prisma, nesse leque que abrem para a gente pensar essa perspectiva de idosos e trabalho, e essa chaga social que nós temos do etarismo, do idadismo, do ageísmo. A gente tem um outro dado aqui de um estudo lançado por uma agência de treinamento profissional que mostrou também em 2023 que 78% das corporações ouvidas admitiram que se consideram etaristas e não têm políticas para evitar a discriminação de idade em seus processos seletivos. Alterar o formato, então, desses processos de seleção, de recrutamento de colaboradores, de funcionários, seria um caminho, uma saída inicial, na sua opinião? Como eu disse, Lidiane, a questão é mais complexa, A coisa mudou muito rápido e a gente está precisando lidar com isso. Por que a gente tem que pensá-la num prisma mais ampliado? Primeiro de tudo, porque essa questão do trabalhador, da trabalhadora envelhecidos, sempre foi visto como algo ruim dentro das organizações e empresas formais, por exemplo,
Então, é muito comum a gente ver, por exemplo, pessoas que após os 40 anos, 50 anos, né, são demitidas por serem consideradas pessoas já mais velhas, né, se tem um entendimento que essas pessoas não vão se especializar e que elas estão recebendo salários altos, né? Então, nessa ideia de enxugamento, o que a gente chama de downsizing, né, que é esse achatamento da pirâmide organizacional, você tira essas médias lideranças com altos salários, que provavelmente são esses trabalhadores com mais de 40, 50 anos, e que daí tem muita dificuldade de recolocação no mercado de trabalho, né, com o mesmo salário. Então, a gente tem visto, por exemplo, com o crescimento do setor de serviços, esta uberização do trabalho, que a gente chama, muitas dessas pessoas que passaram, que tiveram altos cargos, inclusive em organizações tradicionais, indo trabalhar como, por exemplo, motoristas de aplicativo, né? Ou seja, há um rebaixamento do ponto de vista salarial, das expectativas e uma dificuldade de reinserção. Então, esse é um ponto. O outro ponto é que, justamente, né, pós-reforma da Previdência de 2019, com maiores inseguranças em relação à aposentadoria, muitas pessoas mais velhas estão prolongando a sua vida ativa no mercado de trabalho, né? Então, por um lado, a gente tem a dificuldade de reinserção por essa questão de renda, né? E outro, um prolongamento da vida ativa, também pensando nessa idade avançada em que a renda não será suficiente. E aí o mercado, as organizações não estão sabendo lidar com isso, porque ainda se tem essa pecha, como eu disse, social, e dentro do ambiente de trabalho, de que a pessoa mais velha, ela não tem mais serventia, que de nada ela vai aprender com a tecnologização dos nossos trabalhos, né? Hoje a gente está falando disso, de internet das coisas, inteligência artificial, a robótica, etc., que essas pessoas não teriam a capacidade de manejo dessas novas tecnologias, o que é uma falácia, né? Até porque muitas delas foram inventoras, muitas vezes, dessas tecnologias, né? Se tem essa ideia dessas pessoas serem descartáveis, né? O que é um grande problema e que corrobora a questão do etarismo, porque você simplesmente ignora toda a história da pessoa naquele lugar, né? Você ignora tudo que ela pôde contribuir e que, por vezes, foi muito significativo e alterou a história daquela empresa, por exemplo, né? Então, se de antemão já se tinha essa ideia de demissão da pessoa mais velha por todas essas razões que eu estou colocando, o que dirá contratar essas pessoas, né? A não ser, é claro, que a gente fale de um extrato de classe, onde é uma pessoa de classe média alta que acumulou uma expertise numa área que ela pode voltar como consultora, por exemplo, né? Mas quase sempre não é assim, né? A gente ainda fala de um país extremamente desigual como o nosso, que a maioria da população idosa é SUS dependente, né? É dependente de políticas de assistência social, por exemplo, né? Então, ainda é muito pouco. Realmente, esses dados corroboram o que a gente tem visto também na pesquisa acadêmica, né? Da dificuldade de reinserção, porque quando conseguem retornar, esses idosos, né, as pessoas mais velhas, não retornam a um mesmo cargo que lhe proporcionava a condição salarial outrora existente, né? Ou seja, retornam para uma condição mais precária, de vínculos mais precários de trabalho também. Bom, Bruno, eu queria destacar novamente algum dos pontos que você mencionou como um dos fatores que levam a esse cenário, que é a questão da reforma da Previdência. De fato, ela colaborou e agravou a situação. Sim, com certeza. A reforma da Previdência, a gente costuma dizer que a forma como ela foi pensada, planejada, ela contribui muito mais para uma exclusão e para essa desigualdade, né? Assim, ela pode ter tocado em pontos interessantes que necessitavam, né, justamente desta discussão, que nós somos um país que está envelhecendo, e o nosso regime, né, de previdência é um regime de partilha, né, onde quem trabalha está ajudando a custear quem não consegue mais trabalhar, o que é muito importante, né, porque a gente está falando também de pessoas que nunca tiveram condições de trabalhar, são pessoas com deficiências cognitivas, motoras, por exemplo, né, e que vão ser idosas um dia. Mas ela ajudou a corroborar, então, essa exclusão dessas pessoas que estão se aposentando cada vez mais tarde, com sorte, né, de se aposentar, e com aposentadorias que vão ser insuficientes, porque
né? Os recolhimentos não dão conta daqueles acúmulos de uma vida toda. Então, tem acontecido esse fenômeno, como eu disse, um prolongamento da vida ativa, né? Ou uma tentativa de reinserção no mercado de trabalho, mas que pelas políticas, tanto públicas quanto políticas organizacionais, não acompanharem, né, esta discussão, as pessoas têm retornado, né, quando conseguem retornar, como eu disse, em situações mais precárias e mais vulneráveis e de maior instabilidade em relação ao emprego, ao salário, a contratos, a jornadas, né? E é claro, a gente tem que entender que o corpo envelhecido, ele também já não funciona, né, da forma ativa como a juventude. E o que se espera hoje de nós dentro do trabalho é uma performance a todo tempo, né? Então, como que você cobra uma performance de um corpo que já não acompanha esse ritmo acelerado de trabalho ou de se estar ligado ao trabalho a todo tempo, como a gente tem, né? Graças ao WhatsApp, e-mail, a gente, de uma forma, está sempre ligado ao trabalho, né? E essas pessoas têm uma relação com o trabalho diferente, né? E aí fica esse choque geracional, né, que corrobora para esse etarismo, né? Então, cachorro velho não vai aprender truque novo, são coisas que a gente ouve, né, que desqualificam, né, e por vezes até infantilizam essa pessoa que tem esse acúmulo de experiência e tem muito a contar, né, tem muito a contribuir com aquele trabalho, por exemplo. Falando sobre o etarismo, um dos braços desse problema hoje seria a questão de gênero, né? A gente sabe que as mulheres têm muito mais dificuldades em vários aspectos no mercado de trabalho, e a gente tem uma discussão de diferença salarial, a questão da gravidez, mas enfim, mulheres mais velhas, muitas vezes até aquelas que não atingiram 50 anos, mais jovens, com idades menores, mais baixas, já têm, depois dos seus 35, 40 anos, já têm mais dificuldades de se realocarem no mercado do que os homens. Isso se agrava ainda mais a partir do que você percebe aí na sociedade quando a gente fala de mulheres pretas. Então é uma questão misógina, racista, preconceituosa, tudo isso acaba agravando essa questão do etarismo no trabalho? Com certeza, Lidiane, nós temos que pensar nessas, que tem sido chamado dessas interseccionalidades, né? Bom, há diversos estudos que já mostram, né, que as mulheres negras são as que mais sofrem de transtornos mentais, por exemplo, né, que são mais acometidas por transtornos mentais, que têm os menores salários, que têm, né, posições hierárquicas menores, né? E aí, se a gente coloca isso num acumulado da vida toda, por exemplo, há estudos mostrando, né, que o Alzheimer, por exemplo, é uma doença muito comum em idades mais avançadas, ele não só está atrelado à questão genética, biológica, mas também a questões sociais, né, do quanto que, por exemplo, uma vida ativa com escolaridade maior, com renda e etc., é extremamente protetivo para esta mulher, né, não ter o Alzheimer numa idade mais avançada, né? Por quê? Justamente a escolaridade é algo que vai estimular a cognição, vai estimular o intelecto, né? Então ela vai estar sempre estudando, etc. E o fator renda é um fator que vai proporcionar a ela, por exemplo, uma emancipação salarial de um companheiro, no caso de uma relação tóxica, abusiva, por exemplo. A gente sabe que muitas mulheres, por vezes, não saem, né, dessas relações, não deixam, porque não tem essa condição material, essa condição de salário, né? E aí, quando a gente está falando da mulher pobre, negra, periférica, por exemplo, essa situação se agrava porque também ainda há uma cultura, né, dessa mulher que está ali no lar, está sempre presente. Então, na pandemia, a gente viu, inclusive, alguns dados do próprio IBGE, né, de mostrar que uma em cada 4 mulheres já eram responsáveis pela renda familiar, né? Só que como os salários são sempre menores, então a gente também tem acompanhado disso uma pauperização e quase sempre na escolha de um casal, de quem é que vai deixar o trabalho, é a mulher, porque ela tem a renda menor, né? Então ela deixa o trabalho por conta dos filhos, toda essa situação que você falou, e aí isso se reflete lá na frente, por exemplo, quando ela vai fazer uma contagem para aposentadoria, ela teve uma quebra na sua vida produtiva e ninguém quer saber, né? A empresa, o Estado não querem saber que ela largou tudo por esse motivo tão nobre que seria para o cuidado dos filhos, etc. Então, isso é extremamente, é uma questão muito importante para a gente olhar,
essa interseccionalidade, né? Porque a gente, as políticas públicas, os recrutamentos, seleções, etc., que são formulados, não consideram essas questões. Da mulher mãe, por exemplo, que ficou anos longe do mercado do trabalho para ter esse cuidado dos filhos, porque ela não tinha condição financeira, por exemplo, de manter uma babá, uma escolinha, uma creche e etc. Né? Então, cabe a ela quase sempre, ou sempre, né, esse trabalho do cuidado, que é um trabalho invisibilizado, muitas vezes. Né? Invisibilizado porque a gente sabe que ele existe, ele é necessário para existir, né? E quase sempre é uma mulher que está fazendo, né? Uma mulher que está cuidando dos idosos, está cuidando das crianças. Provavelmente foi uma mulher que passou a sua roupa, que limpou o estúdio onde estamos, por exemplo, né? São trabalhos invisibilizados. E aí isso, né? Essa mulher que vai envelhecendo com esse corpo deteriorado por estes trabalhos mais braçais, por exemplo, né? Dificilmente ela consegue um retorno ao mercado de trabalho, por exemplo, depois de tantas, de tanto abdicar, né, na sua vida, e é reabsorvida. Né? O mercado, pelo contrário, vai falar assim: o que você ficou fazendo esse tempo? Você ficou parado? Né? Você não se especializou, você não trabalhou onde você estava. Né? Então, ela é duplamente penalizada, né, vamos dizer assim. Então, de fato, as políticas públicas, empresariais, a gente precisa olhar para essas interseccionalidades também. Né? Dentre os idosos, quem são estes idosos? Quais as condições que eles têm, por exemplo, para um retorno digno a um trabalho decente? Políticas públicas, já que você mencionou isso, né, e diante desses aspectos tão cruéis aí desse mercado, né, especialmente, como você disse, para mulheres mais velhas, mulheres negras, enfim, pensando tanto em alternativas do ponto de vista de práticas organizacionais, como políticas públicas, né, vindas do Estado mesmo, trabalhador, empresa e Estado. Quais seriam alguns possíveis caminhos? E o trabalhador que busca se realocar depois dos seus 40, 50, 60 anos de idade, quais seriam as orientações para este trabalhador, para este indivíduo, Bruno? Olha, Liliana, acho que pensando nesse ponto de vista macro que eu tenho colocado, né, de fato as políticas públicas e empresariais precisam dar conta dessas particularidades, né, entender que este mundo do trabalho que nós temos, né, ele não abarca essas pessoas, pelo contrário, ele exclui, né, que como eu disse, é um mundo do trabalho que foca na performance, que foca da gente estar ligado a todo tempo, que a gente precisa estar aprendendo tecnologias, né. Gostaria de deixar para os nossos ouvintes, espectadores, dois filmes muito interessantes que falam sobre a questão. Um é chamado Um Senhor Estagiário, né, com o Robert De Niro, em que ele é um viúvo e que sempre trabalhou e não dá conta dessa aposentadoria e quer retornar e acaba caindo numa empresa de criação, né? Então tem todo esse choque geracional e o quanto que esse olhar dele transforma esse espaço também, porque é alguém que consegue ter as pausas contemplativas, consegue fazer análises mais aprofundadas, porque ele não está naquela lógica de produção a todo tempo, assim, ele consegue raciocinar um pouco mais sobre todo o trabalho, né? E o outro é Eu, Daniel Blake, que fala também de um senhor marceneiro, é um filme em inglês, e ele tem um problema cardíaco e ele é afastado, né, pela médica, dizendo: você não pode mais trabalhar com marcenaria, porque é um esforço físico. E quando ele tenta requerer um benefício do que seria a previdência social inglesa, né, dizem assim: olha, você tem que buscar uma outra forma de trabalho, né? Você tem que ser empregável. E aí ele vai nessas agências de empregos, etc., e querem que ele trabalhe com tecnologias, etc., e ele fala assim: olha, eu estou buscando, mas ao fim e ao cabo eu não posso trabalhar, porque se eu trabalhar, se eu tiver um esforço, né? Então, assim, vai mostrando esse calvário também de diversas violências que a pessoa vai passando, assim, pelo Estado, pelas organizações, etc., onde ela fica buscando se encaixar, né? Então, eu acho que a coisa tem que ser essa via de mão dupla, né? Então, uma pessoa que tem muito a contribuir, como você disse, né? O trabalhador, a trabalhadora que consegue, que possam buscar, né, qualificações, possam buscar formas desse retorno ao trabalho, né? Claro, considerando essa perspectiva de classe, de raça, de gênero, que nós falamos aqui,
mas também precisa haver a condição, né? Precisa haver terreno fértil por parte das políticas públicas e empresariais para que essa pessoa possa ter esse retorno ao trabalho. Porque se for uma jornada, né, de mão única, onde ela vai continuar buscando um lugar onde ela pode semear e não vai ter colheita, né, acaba sendo muito desgastante, muito, né, assim, chega a ser humilhante alguém no fim da sua vida, numa idade mais avançada, precisar passar por coisas como se fosse um recém-formado, alguém que está buscando um primeiro trabalho, né? Então a gente precisa pensar isso enquanto sociedade, essa questão, né? Enquanto quais são as responsabilidades de todos nós, mas principalmente as responsabilidades de quem tem um pouco mais de poder para as diretrizes, né, em relação ao trabalho, de considerar que essas pessoas existem, né, e que elas estão se tornando a maioria na nossa pirâmide etária. E aí como adequar, como considerar um trabalho que seja, né, como eu estou dizendo, adequado às condições que essa pessoa tem para executar um trabalho, haja visto que ela, né, já tem um corpo mais fragilizado e etc. Né? Senão a gente tende à exclusão, não só da pessoa mais velha, mas também de jovens, das pessoas com deficiência, das mulheres, das pessoas negras, etc. E a gente se compara só com aqueles que são os mais saudáveis, os mais produtivos e etc. Né? E o mundo do trabalho não é feito só dessas pessoas. Né? Pelo contrário, essas pessoas são a minoria, não são a regra. Né? O mundo do trabalho ele é extremamente heterogêneo, né? Fragmentado, né? Ainda mais a gente falando de um país como o Brasil. Perfeito, excelente bate-papo com Bruno Chapadeiro Ribeiro. Ele é psicólogo com pós-doutorado em saúde coletiva pela Unifesp, atualmente professor adjunto da Universidade Federal Fluminense. Gentilmente atendeu o nosso convite para este bate-papo, essa entrevista sobre etarismo, em especial que com foco no mercado de trabalho. Excelentes contribuições. Bruno, muito obrigada por ter aceito o convite aqui com a gente. Eu que agradeço, Juliana, estou à disposição. Um abraço. Um abraço, muito obrigada mais uma vez. Bruno, agradeço você também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara. E lembro que este conteúdo fica disponível para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. Procure lá o TV Câmara Bauru. Até a próxima!